Olá, meu nome é Ezequiel. Vou apresentar o trabalho Comunicação Integrada e Dinâmica aplicada ao teletrabalho. Me apresentando um pouquinho mais, sou bacharel em Sistema de Informação pela FIAP, tenho especialização em Engenharia de Software pela PUC e especialização em Gerenciamento de Projetos e Programas pela FIA. Atuo na coordenadoria de governanças de processos e projetos de TIC, na Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação no metrô de São Paulo. E o objetivo desse trabalho é apresentar o que é comunicação, seus principais elementos, como funcionam, os tipos, os desafios das organizações e colaboradores com o foco no teletrabalho. A ideia aqui não é apenas falar de teletrabalho, mas o foco é para esses colaboradores que estão nesse regime. Mas, no quesito em comunicação e estratégia, se aplica a todos na organização. E como consideração, ao entender comunicação, nós vamos também entender como ela deve funcionar. E ainda mais no nosso novo contexto, ainda pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, as mudanças que houve por conta do distanciamento social, também da questão da proteção à saúde das pessoas, aí tendo que cada um ficar em suas residências ou em outros locais. E também proporcionar uma nova visão de paradigma de comunicação sobre sua adoção, a estratégia, os processos e ferramentas para a inclusão de colaboradores em teletrabalho. Queremos aqui que cada um que assistir a essa apresentação entenda que comunicação, principalmente visando os colaboradores em teletrabalho, é necessário uma mudança de paradigma, um reposicionamento de como as pessoas e organizações enxergam comunicação. Mas para que possamos entender isso, é importante conhecer o que é comunicação. Um belo exemplo que nós temos é esse apresentado. Vincent van Gogh, no seu autorretrato de 1989. Nessa época, Vincent van Gogh estava passando por uma situação muito difícil. Ele estava à beira de um surto psicótico. E nessa situação, Vincent van Gogh ele precisava de ajuda para se firmar como pessoa, como pintor, para não se entregar para essa doença. Então, ele quis se comunicar com ele mesmo, por meio de um retrato. Esse autorretrato de Vincent van Gogh ajudou ele a saber quem é a pessoa do Vincent van Gogh. Então, comunicação, basicamente, é isso. Quando alguém quer compartilhar uma informação, uma mensagem, um dado, existe um meio para isso, uma mensagem que vai percorrer por esse meio e alguém que vai receber. O curioso caso aqui de Vincent van Gogh é que a comunicação que ele estava realizando era com ele mesmo. Algo que é muito interessante é que ele, como emissor dessa informação, estava ali usando um meio, que era aquele quadro, para passar uma informação, uma mensagem por meio daquela pintura, ou seja, reafirmar quem ele era como pessoa, como pintor, para que aquela pessoa, no caso ele mesmo, que fosse ver aquela pintura, entendesse a situação que ele estava e não ceder ao surto psicótico. Nós não vamos nos aprofundar aí na questão do pintor, mas entender como funciona a comunicação de uma forma muito simples. Então nós temos comunicação, ou seja, alguém que quer se comunicar com outra pessoa, até mesmo consigo mesmo, com vários modelos ou vários formatos de comunicação. Aqui, Vincent van Gogh ele não usou uma comunicação direta, objetiva, como a gente conhece hoje, por meio de escrita, áudios, vídeos e assim por diante. Mas ele usou algo mais abstrato, visual. E isso ajudou e facilitou para ele entender o que ele precisava fazer. Então, quando a gente pensa em comunicação, é importante a gente entender quais são os seus elementos. Se você está vendo aí essa imagem, com certeza, lá atrás, no passado, quando você era criança, você deve se lembrar de como era brincar disso. Você tinha duas latinhas ligadas por um barbante. Então, a pessoa ali, a criança, né, vamos falar assim mais solto, a criança, quando ela brincava com o outro, com o amiguinho, a amiguinha,
ela se comunicava por meio dessas duas latinhas. E aí a latinha, a pessoa que ia falar, ela falava por meio dessa latinha, e quando o barbante estava bem esticadinho, né, a pessoa quando falava, a criança quando falava, ela falava o que ela queria, o barbante bem esticadinho, transmitia aquela informação, era o meio, e a informação ali, o que ela falava, quando a outra criança colocava no ouvido, dava até para ouvir boa parte da informação, da mensagem que a outra criança havia mandado. Então é importante esses 4 elementos, ou seja, quem emite a informação, um meio, um receptor e a própria mensagem. Então é muito importante, quando a gente falar de agora em diante sobre comunicação, entender que todos esses elementos precisam ser muito bem usados para que eles atinjam um objetivo dentro da organização, com seus colaboradores, com as pessoas à sua volta. E quais são os tipos de comunicação que existe ou que são mais utilizados hoje em dia? Então, de um lado nós temos a comunicação social, aquela comunicação mais emocional, vamos falar assim, porque é aquele gatinho que você postou no grupo da família, é aquela mensagem de texto ou uma foto que você publicou na sua rede social, ou o vídeo que você gravou, a ligação que você fala com a sua amiga, o seu amigo, e muitos outros formatos que você não tem de uma forma muito clara, um objetivo em que você está compartilhando ali algo ou esperando que a outra pessoa que está recebendo aquela informação lhe devolva de alguma forma. Então a comunicação social ela é mais aberta, ela não tem um objetivo muito específico nem muita clareza no que se espera de quando a pessoa recebe aquela informação. Em contrapartida, no que nós vamos ver aqui em seguida, é a comunicação empresarial, em que nós temos organizações, colaboradores, essas organizações que têm pessoas que se comunicam. É importante que elas, ao emitirem informações, mensagem, comunicação, utilizem meios para que essas mensagens cheguem até seus receptores. E aí a gente tem tanto o receptor interno da organização, o colaborador, como também o colaborador externo, o fornecedor, o usuário final, ou até mesmo para aqueles que vendem algum tipo de produto ou serviço, o cliente, o consumidor, como é que eles vão receber as informações. E o mais importante da comunicação empresarial é tudo que eu provenho de informação, de comunicação, ela tem que ser recebida com clareza e com algum objetivo. Afinal, que nem o exemplo de quando você está comunicando uma promoção. É importante que aquela promoção ela chegue até o consumidor e o consumidor perceba, olha, isso é bom para mim, eu tenho que aproveitar isso. Então é muito importante essa questão da comunicação e com as pessoas, dentro da comunicação empresarial. E quando nós pensamos até nesse exemplo, e por conta até da pandemia, houve uma grande mudança das pessoas no formato como elas se comunicam. Qual a visão atual sobre a comunicação para as organizações e seus colaboradores? Essa charge que a gente está vendo é muito interessante, né? Que é algo que acontece, né? Na nossa rotina. De um lado, você vai ser promovido, e do outro lado, meu Deus, você é demitido. A gente percebe que no meio houve um ruído. Às vezes você tem ali o meio, a mensagem, mas de alguma forma a informação que você está transmitindo, às vezes por quem recebe, não é a informação que se esperava e muito menos tem a clareza que se esperava para poder dar algum tipo de retorno positivo. Então é muito importante quando as organizações elas veem que a comunicação dela precisa mudar, precisa melhorar. E o objetivo até desse trabalho é conscientizar e compartilhar como é possível realizar uma comunicação integradora e que ela seja realizada de forma dinâmica. Mas com o objetivo, olhando para quem? Para aquele colaborador que está no regime de teletrabalho. A pandemia, por conta aí do distanciamento social, por conta da questão da saúde, da proteção das pessoas, fez com que muitos colaboradores adotassem, junto com suas organizações, ou seja, esse acordo entre organização e colaborador, o regime de teletrabalho. E aí, esse regime de teletrabalho fez com que os formatos, os meios de comunicação, eles precisassem ser com muito mais qualidade e com um objetivo mais claro. E isso nos leva até um outro ponto muito importante aqui durante a nossa apresentação. Que nem teletrabalho e home office não são a mesma coisa. Home office é um regime de trabalho em que a organização
ali combinando com o seu acorda, né, combinando com o seu colaborador, que ele não vai estar atuando em loco na sua empresa. E teletrabalho não, já é uma outra coisa totalmente diferente. Existe um outro combinado em que o teletrabalho existe uma flexibilidade maior. Eu posso ter um colaborador em regime de teletrabalho atuando em loco dentro da minha empresa, no meu local físico. Eu posso ter algo mais flexível em que ele vai atuar tantos dias na semana ali dentro da empresa, outros dias atuando num espaço de cowork, esses espaços abertos em que a pessoa vai lá e trabalha, onde tem pessoas de várias empresas diferentes, mas que estão ali para poder executar algum tipo de trabalho, ou até mesmo na casa dele ou viajando. Até aí é algo que é combinado entre organização e colaborador. E é muito importante entender que assim, a gente não vai entrar na questão legal. Isso aí é algo que cada empresa, cada colaborador pode ir mais a fundo para entender o que é o teletrabalho. A ideia aqui é apresentar a diferença entre teletrabalho e o home office. E um outro ponto importante é que o teletrabalho ele não surgiu por causa da pandemia. Não foi por causa do Covid que surgiu o teletrabalho. Não. O teletrabalho já vem aplicado desde os anos 80, 90 em muitas empresas e tem beneficiado muitas empresas e colaboradores. Em certas condições, o teletrabalho visa uma qualidade de vida tanto para o colaborador como também uma gestão de recursos reduzida por parte dessas organizações. Então é muito importante entender que assim, teletrabalho não tem nada a ver com a pandemia, não surgiu por causa da pandemia. No entanto, a pandemia incentivou muitas empresas a adotarem de forma mais rápida, mais dinâmica, mais massiva o conceito de teletrabalho. E aí cabe um entendimento mais profundo quais são os benefícios para cada organização e cada colaborador. E o outro ponto é que teletrabalho não obriga uma comunicação presencial. A comunicação ela tem que ser algo natural. Ela tem que fluir, principalmente dentro de uma organização, tanto a organização com colaboradores, como entre seus colaboradores, com seus fornecedores, usuário final, o seu consumidor, tem que fluir de forma natural. E isso não quer dizer que para isso acontecer tem que ser realizado presencialmente, entre duas pessoas presencialmente. Existem vários formatos, meios e ferramentas que possibilitam uma comunicação com qualidade, transmitindo uma mensagem objetiva em que a pessoa que recebe, mesmo no regime de teletrabalho, vamos imaginar aí um colaborador que está bem distante da sua empresa fisicamente, ele consiga receber essa comunicação, ele também consiga corresponder a ela com qualidade. Ou seja, mesmo não estando presencialmente dentro da empresa, ele se sente parte dessa organização. E não é a questão física que difere ele dos outros colaboradores que estão lá em loco. Tudo bem? E aí a gente vê que com a adoção massiva das empresas no teletrabalho, é necessário fazer uma mudança de paradigma. Aqui é a frase de Caetano Passos e Tavares, nos ajuda a entender um pouquinho isso. A organização ela precisa se reposicionar na forma como adota a comunicação, dentro e fora dela. Não adianta a empresa, por mais que ela faça uma adoção massiva do regime de teletrabalho, coloque seus colaboradores em teletrabalho, só que ela continua se comunicando do mesmo jeito. É a mesma coisa que a empresa, ela de repente ela tem aquele mural físico, né, em que ela posta aquele jornalzinho, só que o meu colaborador, ele não está ali mais fisicamente para visualizar aquele mural. Ou seja, eu tenho uma comunicação, tenho um emissor, tenho a mensagem, só que o meio não está atingindo o receptor dessa mensagem. E isso acaba impactando, principalmente para o colaborador que está em teletrabalho. Imagina num modelo mais flexível. Se ele é flexível, ou seja, se eu tenho ele ali um dia na semana em loco e outro dia em outros locais, eu começo a ver como é que a comunicação, para ele se interagir com essa comunicação, como é que ela deve funcionar. E é importante eu querer realizar uma comunicação, a organização no caso, de forma que aquela comunicação, o formato, o meio, seja de forma que eu vou integrar esse colaborador. Ele vai sentir que ele também está recebendo aquela informação e ele vai reagir positivamente com ela.
Então é por isso que é importante se reposicionar na forma como é vista a comunicação dentro da empresa ou da organização. E a mudança de paradigma de comunicação deve acontecer em todos os níveis dentro da organização. Ou seja, mesmo aqueles que estão na liderança, eles também têm que adotar. Ou seja, essa adoção ela tem que ser vertical como também horizontal, ou seja, entre todos os colaboradores envolvidos daquela empresa. Mesmo aquele que tem um regime fixo em loco, como aquele em regime de teletrabalho. E deve-se evitar que a velha forma de se comunicar seja exatamente igual à nova. Muitas organizações, por mais que tenham enfrentado a pandemia, como muitas outras, ainda adotam um velho jeito de se comunicar. Elas esperam que a comunicação seja feita, envia aquele e-mail com aquelas orientações da empresa, só que fica como se fosse um canal único. E hoje nós sabemos que com a flexibilização da comunicação, existem muitas organizações que têm se beneficiado por interagir com esses colaboradores. Existem grupos de mensagem que você consegue também captar o que esses colaboradores estão informando, o que eles estão achando daquela comunicação. Você tem os meios sociais, as mídias sociais, em que compartilham informações positivas sobre a empresa e esses colaboradores conseguem até reagir quanto a essa informação. E isso pode ser até uma adoção positiva, porque a visão não só de quem está ali trabalhando dentro da empresa, mas quem está fora, fornecedores, usuários finais, consumidores, começa assim a interagir com a empresa e acaba começando a perceber a necessidade de se aproximar mais daquela organização, porque os próprios colaboradores veem ela de uma forma muito positiva. E é necessário o reposicionamento, ou seja, essa mudança dentro da empresa. O reposicionamento é para mudar pessoas e não apenas organizações. Reposicionar, ou seja, mudar, é o momento que a empresa fala, vamos mudar a rota. E quando eu falo de mudar a rota, não é só a organização como organização. Lembre-se que dentro dessas organizações, os fornecedores, o usuário final, o consumidor, eles são papéis. Por trás de todos esses papéis, há pessoas. Então a comunicação ela atinge as pessoas. E isso é muito importante nesse reposicionamento. Para que isso aconteça, é muito importante nós percebermos que existe todo um suporte de tecnologia, de ferramentas que vai nos ajudar. Mas, como nós vimos, tudo isso são engrenagens de como a comunicação funciona. São as pessoas que se comunicam umas com as outras. Não são os processos, não são as ferramentas, não são as organizações. Por trás disso há pessoas. E não adianta eu olhar para as pessoas dentro da minha organização e escolher a ferramenta mais cara, a melhor ferramenta do mercado. Se de repente as pessoas dentro da minha organização elas não têm o perfil para fazer o melhor uso dessas ferramentas, dessas tecnologias. Por isso é importante que as escolhas das ferramentas, ou seja, tecnologias, devem validar o perfil do colaborador que encontramos na organização. É necessário mapear dentro da organização quais são as pessoas que fazem parte e essas pessoas, quais os tipos de perfil dentro dela. Para que isso? Porque é importante definir esses perfis. Definir o perfil de colaborador permite um nivelamento organizacional de como funciona a comunicação entre as pessoas de uma organização. Eu preciso entender como os meus colaboradores, como as pessoas aqui internamente a organização, como são as pessoas, como elas se comunicam, para saber quais são as melhores tecnologias e ferramentas que vão ajudar elas na comunicação, até na atuação. E olhando para o regime de teletrabalho, é importante a gente pensar, este colaborador, ele se comunica como? Como é que eu espero também a reação desse colaborador? Então, nem sempre a mais cara, nem sempre a melhor é a que vai se adequar melhor à minha organização e principalmente aos perfis de pessoas dentro da minha empresa, ou dentro da minha organização. É muito importante a gente olhar essas engrenagens para que elas funcionem muito bem. E quando nós olhamos com tudo isso com muita cautela e montamos uma boa estratégia, fazemos aí escolhas que realmente vão prover para os colaboradores um melhor formato de trabalho, aí eu vou começar a olhar esse formato como algo que integra.
que atua de forma dinâmica. Então essa mudança, ela visa melhorar a vida de todos. Não é algo apenas para beneficiar a empresa. Também tem que beneficiar o colaborador. E quando eu beneficio o colaborador com essa mudança de paradigma, todos saem ganhando. Por isso que é importante a adoção de uma estratégia, a revisão dos processos e das ferramentas. Será que o meu colaborador no regime de teletrabalho, ele vai trabalhar, ou ele vai realizar as atividades e principalmente ele vai se comunicar do mesmo jeito que ele fazia isso em loco? Será que os processos dele, a forma como ele atuava na comunicação, será igual? E as ferramentas que vão dar suporte a esse trabalho? Então é muito importante a gente olhar esses detalhes. E sempre quando avaliar, se existe o regime de teletrabalho dentro da organização, é importante olhar com carinho, olhar com foco na hora de fazer essa mudança de paradigma. Porque com certeza isso vai ajudar a nortear, até para olhar qual é o grau de destaque dentro dessa mudança de paradigma que os colaboradores em regime de teletrabalho, eles fazem parte dessa fatia em que vai impactar nessa mudança. E um fator que garante o sucesso é conforme está nessa frase. Os líderes são os primeiros que devem entender que a comunicação é uma área estratégica de resultados. São eles que devem dar o primeiro passo. A liderança da empresa, a liderança da organização, são eles que vão aí tomar uma atitude efetiva para que os colaboradores percebam que é necessário que essa comunicação funcione. O líder que tem uma... Imagina a seguinte situação. O líder que tem uma equipe descentralizada, quando ele tem uma comunicação ativa, efetiva, que traz esse colaborador para dentro dessas atividades da área dele, faz com que esses colaboradores se sintam motivados a reagir de forma positiva. Ou seja, eles trabalham de forma integrada com esse líder, eles também trabalham de forma dinâmica, que quando um líder está ali constantemente se comunicando com qualidade, esse colaborador vê a necessidade de também estar nesse mesmo ritmo. E isso é muito importante para a empresa ou para a organização, porque acaba ganhando mais qualidade no trabalho e no resultado final da empresa. Então, conforme a gente vê até nessa imagem, uma comunicação efetiva ajuda, principalmente quando o líder toma a frente, ajuda as equipes a gerarem bons resultados. Já uma comunicação imposta, dificultosa, forçada, faz com que a equipe não se sinta integrada, não queira adotar esse modelo de comunicação e até dificulte a realização das atividades fins dentro da empresa. É muito importante o papel da liderança nesse trabalho. E quando a gente fala de processos e ferramentas, principalmente olhando para o teletrabalho, cada organização precisa definir uma estratégia aliada aos processos e ferramentas selecionadas. É importante que cada empresa, cada organização olhe para dentro e veja quais são as ferramentas, quais são os processos que vão dar suporte para esse colaborador em regime de teletrabalho. Quais são os benefícios disso quando a empresa ela toma esse cuidado? Porque ela vai trabalhar alinhada aos resultados da organização. Ou seja, pensando no colaborador, escolhendo bem os processos e ferramentas, tudo vai ser favorável para que o colaborador desempenhe um ótimo papel dentro daquilo que ele foi contratado. E também vai garantir o envolvimento, a adoção desses colaboradores para que eles estejam atuando ativamente, eles estejam se comunicando e trocando informações de qualidade por meios corretos dentro da empresa, gerando ótimos resultados, resultados positivos, principalmente para o objetivo fim da organização. A comunicação afeta nesse sentido. E nessa imagem que vocês estão vendo, com certeza você olha ali, cada um tem um papel dentro da organização. Mas quando todos esses papéis, esses perfis, essas tecnologias, elas se ajudam, elas se integram, elas trabalham de forma dinâmica, todos saem ganhando. Ou seja, a organização, a empresa, o colaborador, os clientes, o usuário final, todos eles saem ganhando.
A adoção do regime de teletrabalho nas organizações permite uma mudança significativa na cultura interna e externa, gerando melhores resultados ao objetivo fim. Nós ficamos muito contentes de saber que organizações e empresas que adotam o regime de teletrabalho, mas que fazem mudanças no formato da sua comunicação para incluir de forma ativa o colaborador que está no regime de teletrabalho, isso nós percebemos que eles têm gerado mais resultados e eles têm gerado também melhores informações para essas organizações. Têm atuado junto às suas lideranças de forma mais ativa. E isso tem sido muito positivo para essas organizações. Com certeza, ao apresentar esse trabalho para todos vocês que estão assistindo a essa apresentação, me permite compartilhar esses pontos positivos na adoção do regime de teletrabalho. Quero agradecer por participar da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Foi um prazer apresentar esse trabalho. Com certeza eu aprendi muito mais do que eu estou compartilhando aqui com vocês. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu estou aqui compartilhando com vocês. Quero agradecer à IAMES por me permitir falar nesse evento e também participar. Muito obrigado. Agradeço a todos.